E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô muito bem. Cara, eu tava dando uma olhadinha aqui nos PCs AM5 pra montar, porque eu sempre dou uma olhadinha assim pra ver o preço que tá. E, cara, eu me surpreendi com o preço que estão as peças AM5. Quando a gente olhava ali mais pra 2024, no meio ou no fim de 2024, que já tinha passado um tempinho, do lançamento do DDR5 e dos novos processadores da Ryzen e da Intel, a gente via que essa tecnologia ainda estava bem cara. Então não era muito acessível pra gente que queria montar um PCzinho ali barato. Porém, dando uma olhadinha aqui nos PCs que a gente tem de preço montado e também montando PCs, a gente consegue ver que já barateou bastante as peças e a diferença do vídeo integrado do AM4 pro AM5, cara, é muita diferença. E tem bastante diferença, principalmente por causa da velocidade, por causa da velocidade dos processadores, claro, né? Que eles estão ficando com um clock mais alto. E também eu acredito que por causa da memória RAM, que com a frequência mais alta, os processadores conseguem transmitir mais informações ali de uma forma mais tranquila, né? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar um pouquinho dos preços dos PCs DDR4 e DDR5 mais baratinhos ali de entrada, para você que quer ficar com um vídeo integrado. E também vamos fazer a conta para ver se compensa essa diferença. De, por exemplo, um PC ali mais barato DDR4 está por volta de 2.000, 2.500 e o PC DDR5 ali por volta de 3.000, 3.500. E a gente vai ver se é esse preço, consegue mais barato sim DDR5, se a diferença de performance é tanto assim das gerações, né? Para ver se vale a pena você pegar um vídeo integrado aí DDR5 e futuramente colocar uma placa de vídeo. Já adiantando para vocês, eu acho que vale a pena sim, porque tá barateando bastante o preço das peças de DDR5. Bom, pessoal, e dando uma olhadinha aqui no Mercado Livre, vendo um PCzinho ali barato com 5.600 GT aqui, que seria o AM4, ele tá por volta dos R$ 2.300, que fica um precinho ali bem bacana para quem quer começar a jogar alguma coisinha e não quer desembolsar um valor muito alto. Inclusive, eu tenho ele aqui no meu PC e também já fiz testes com esse processador. Então, se você quiser dar uma olhadinha nesse processador, dá uma clicada aqui e vê os testes que eu fiz no processador com o cooler normal e com o water cooler também, são dois vídeos diferentes. Vou deixar ele aqui no izinho caso você queira dar uma olhadinha nele. Nessa faixa aqui, fica bem baratinho e fica bem legal para quem tá querendo um primeiro PC para jogar. Aqui a gente já vê que ele tem um Ryzen 5 8600G, 16 GB, que é para ativar o Dual Channel, né? Porém, aqui ele tem um pouquinho menos de SSD. Então, nesse valor aqui total, a gente pode adicionar uns R$ 200, que fica por volta ali dos seus 3.400, para equivaler ali ao nosso outro computador, que tem 480 GB de SSD. Então, assim, ao meu ver, vale a pena você investir no DDR5 na nova geração da AMD. Por quê? Porque por causa de dois fatores, né? O primeiro fator aqui que eu vou colocar é por conta do desempenho. Vou deixar esse vídeo aqui que eu estou usando como comparativo na descrição, para caso vocês queiram olhar com mais calma, mas dando uma olhadinha aqui rápida nesse comparativo, a gente pode ver aqui que o 5600G lá está usando GT, mas aqui é pouca diferença, é muito pouca diferença do 5600G para o GT, fica ali em torno de 5%. Então vou usar aqui o 5600G como comparativo. Então se a gente dá uma olhada aqui no GTA a 1080p, com as configs no alto, a gente vê que vai de 54 para 88. Isso, cara, já é um ganho. Isso já é um ganho muito expressivo, porque você acaba passando ali de 60 FPS e acaba deixando ali a sua jogabilidade bem mais tranquila. Aqui estamos vendo jogos como Cyberpunk, que seria meio que injogável no 5600G, que no 8600G, acima de 30 FPS, que fica mais tranquilo ali jogar. 20 FPS a gente já vê que é meio injogável, né? Que fica bem travado. Mas aqui no 42 FPS, a gente já vê que dá para jogar, fica mais tranquilo. Então, jogos ali que seriam meio que difíceis de jogar, que ficaria travando muito, na nova geração a gente vê com vídeo integrado e as configurações do 1080 no baixo, já é mais jogável, já é mais tranquilo e que fica uma configuração ali bem legal. Aqui que a gente está vendo aqui seria o Assassin's Creed Mirage. A gente vê que também é bem parecido com o cenário do Cyberpunk, né? Que ele fica ali mais pesadinho para a geração mais antiga. Aqui também uma coisa muito legal que seria o The Last of Us Part 1, que é um jogo bem pesado. Então a gente vê aqui que ele fica na faixa dos 20 FPS e na nova geração ele fica por volta dos seus 42 FPS. E aqui, no caso, ele está consumindo 18 GB de RAM nos dois casos, porque é um jogo bem pesado, né? E aqui,
Nesse caso, ele está usando o FSR qualidade para dar uma melhoradinha ali nos gráficos e soltar um pouquinho o peso do processador. Então esse foi o primeiro ponto, que eu acho que vale a pena você investir na nova geração com o vídeo integrado, que você fica ali com uma sobrinha no seu vídeo integrado, para você ficar mais um tempinho até você comprar uma placa de vídeo. E o segundo ponto seria a longevidade. Então, assim, caso você for trocar o seu PC, colocar um PC melhor, você consegue reaproveitar algumas peças, como a memória RAM, que é uma das partes que são caras no DDR5 e é o que acaba encarecendo o nosso PC. Então, dando uma rápida pesquisadinha aqui, a gente vê que as memórias RAM DDR5 fica por volta dos R$ 600. Então, por exemplo, se você montasse um DDR4 e futuramente você quisesse trocar, você teria que gastar mais de R$ 600 em memória RAM para você colocar o seu PC na nova geração, tirando placa-mãe também e tirando o processador, claro, porque nesses PCs aqui, geralmente são. Porque nesses PCs mais baratos, geralmente a placa-mãe é bem básica e o processador é bem básico. Então, se você tivesse que colocar um processador melhor, você teria que trocar a placa-mãe também, caso ela sobreaqueça aí ou não dê conta do seu processador. Então, tirando o processador e a placa-mãe da conta, acaba que ainda assim vale a pena a gente investir no, numa geração nova, porque acaba que tem mais longevidade por conta da memória RAM, que é uma das coisas que encarece bastante a montagem dessa nova geração. E bom, basicamente é esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado aí da comparação mais ou menos com o DDR4 contra o DDR5. Eu montei o meu DDR4 por volta de agosto, setembro de 2024. E depois, futuramente, eu vi que estava caindo bastante o preço do DDR5. Primeiramente, eu queria ter montado o DDR5, mas ainda estava bem caro. As placas-mães estavam bem caras também, estava por volta de R$ 1.200 ali as placas-mãe. E depois de um tempo eu vi que elas ficaram bem baratas, estão ficando mais ou menos ali quase o mesmo preço da DDR4. Então eu acho que vale bastante a pena. Eu acho que se você está considerando aí montar um PC agora, né, começar a ver as peças, acho que vale muito a pena você considerar aí o DDR5 para você ter mais longevidade e também você ter um desempenho melhor aí na sua jogatina. Beleza? Valeu, falou!